que nós temos que tolerar os socialistas comunistas comandando os departamentos mais relevantes das nossas igrejas? Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Kleber, para você que acabou de chegar no canal, você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao canal. Isso aqui é um canal que nós abordamos os dois mundos, o mundo da tangibilidade e o mundo do qual você não consegue pegar e não consegue abraçar e não consegue ver, só consegue sentir por meio do intelecto e coração. Apesar de muitos filósofos canalhas afirmarem que você não pode compreender o mundo do carbono, o mundo do plasma, o mundo da energia por meio do intelecto. Ou seja, ali ele te ensina a ser uma pessoa histérica. Mas isso é vídeo para outro assunto. Talvez, irmão, este seja o vídeo mais importante do canal. E eu preciso que você compartilhe o conteúdo para sua rede social. Na capa da thumbnail ali tá os grandes pastores dos ministérios ricos, os quais as igrejas menores estão imitando. Querem copiar, porque querem também chegar a este patamar de riqueza, não um patamar espiritual. Eu espero que você entenda. Veja, por favor, compartilhe para a tua rede social para que chegue até os teus pastores, para que assim nós, filhos de Deus, possamos dizer aos adoradores da cultura do diabo, que são homens que estão dentro das nossas igrejas, comandando os cargos mais importantes, por exemplo, a plataforma de ensino, a plataforma de pregação. Estas pessoas que estão à frente destes departamentos, a grande maioria destas pessoas são socialistas comunistas, adoradoras da cultura de Marx, que claramente é uma cultura anticristã, é uma cultura anticristianismo. E nós precisamos tirar estas pessoas do comando destes departamentos enquanto nós ainda temos tempo. Mais à frente eu vou te dizer como que você pode tirar estas pessoas do comando destes departamentos. E aí você vai entender como é simples identificá-los. Amém? Porque se você parar para analisar, eles são os grandes responsáveis pela derrocada dos cultos de ensino dentro das nossas igrejas. Tanto o ensino da palavra, que é de grande relevância para os filhos de Deus, tanto as nossas escolas bíblicas dominicais. Por quê? Porque eles estão ensinando coisas do coração deles. E o pior, não podem ser confrontados, não podem ser questionados. Mas à frente também eu vou falar disto. E aí você vai entender que é um puxadinho do mundo, é um puxadinho do MEC que os pastores antigos permitiram e levaram para dentro das nossas igrejas. Mas eu quero dividir com você uma palavra também aqui para sacramentar, para fundamentar o que eu estou dizendo, porque as minhas verdades não servem para nada. As minhas verdades são esterco, e eu entendo isso e aceito de boa. Eu sou apenas mais um ser humano ignorante, estúpido, tentando aprender com o Senhor Jesus e também pecador. Beleza? Vamos lá em 2 Timóteo capítulo 3. Então, meu irmão, meu amigo, aqui nós estamos. 2 Timóteo capítulo 3 é tudo pela palavra. É tudo pela palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que dá identidade, é a palavra que nos purifica de todo mal. É a palavra, é tudo pela palavra. A extrema corrupção dos últimos dias. Tu tá vivendo isso, não tá? Então preste atenção, melhor você vigiar. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Tu tá vivendo um tempo difícil. O mundo tá de cabeça para baixo. Uma guerra política endêmica. Perdemos agora um jovem que estava tentando tirar as pessoas da escuridão, do sono profundo da ignorância, introduzido pelo establishment, pelo estado profundo, mas foi morto de forma brutal
E tem muitas pessoas comemorando a morte deste irmão. E estas pessoas que estão comemorando a morte desse irmão, nós precisamos usar a palavra para elas. Porque a palavra liberta. Pois os homens amarão a si mesmos. Você está vivendo isso dentro da igreja. Não é nem no mundo, não. É dentro da igreja. Então, quando você entende que o final dos tempos não é o que você vê no mundo, mas o que você assiste dentro das igrejas. Serão gananciosos. Querem comprar templo, comprar templo, comprar templos, abrir congregação, e tem um monte de pessoas padecendo, pessoas vivendo sem saneamento básico, pessoas desempregadas, mergulhadas na depressão, no desespero humano, e eles querem arrecadar para comprar templos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Estes malignos homens, dentro deles está a cultura anticristianismo, está a cultura antibíblica, está a cultura anti-Deus. São eles que precisam ser tirados dos departamentos de grande relevância para a igreja, para atrair as pessoas que estão presas, encarceradas nas mãos de Satanás. Nós só poderemos fazer isto por meio da palavra, porque a palavra é quem liberta o homem. 3. Sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Estes indivíduos precisam ser tirados de dentro das igrejas. Quando eu digo ser tirados de dentro das igrejas, para que a minha palavra não seja deturpada por algumas pessoas malignas, não é expulsá-los de dentro da igreja, é tirá-los do comandos dos departamentos e deixar eles lá. Não vão comandar nada. Ali eles vão ouvir a palavra, ali eles vão ouvir o louvor, ali eles vão ouvir a oração sentados, até aceitarem a verdade. Depois, se você vê nele habilidade para comandar, para pregar, para ensinar, aí beleza. Depois que ele tiver convertido. 4. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tu está vivendo isso agora. Eles adoram os prazeres, dinheiro em especial, casas luxuosas, mas não estão muito aí para socorrer as ovelhas de Deus. 5. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses. Abre aspas. Aparência de religiosidade, traduzindo para você entender que o Filho de Deus ele não é religioso. O verdadeiro Filho de Deus, ele é rejeitado porque os homens que têm dentro deles a cultura anti-Deus, e você vê isso em Jesus. Por que Jesus fora rejeitado? Pelos escribas, os fariseus, os saduceus, porque a cidade de Cafarnaum expulsou Jesus. Porque eles viam em Jesus a cultura manifesta de Deus, ou seja, sua ética, sua moral, o seu caráter e os seus hábitos e ações. Fecha-se aspas. Então, nós precisamos mudar este quadro. Aconteceu um problema alguns anos atrás, lá, que a cidade inteira foi fechada, o mundo inteiro ficou enclausurado dentro das suas casas, muitas empresas faliram, muitas pessoas perderam seus empregos. A forma de você ganhar dinheiro foi totalmente alterada, a forma de você trabalhar foi totalmente alterada, a forma de você investir foi totalmente alterada, e algumas pessoas que se submeteram ao establishment, ao estado profundo, aceitaram receber um pico na veia, continuam trabalhando. Outras pessoas que não aceitaram esse pico na veia, as portas foram fechadas para elas. Eu estou desempregado desde então, porque eu não aceitei receber esse pico na veia, porque eu não faço parte deles. Então, se você não se curva diante do nosso projeto, você não é bem-vindo aqui, você não será aceito aqui.
Tudo bem. A pergunta é, o porquê que nós, por que a igreja, o cara que está ali comandando e recebendo para aquilo, claramente se percebe que ele é um socialista comunista. Claramente você vê nele que está dentro dele a cultura anticristianismo, a cultura anti-Deus. Ele adora a cultura de Marx, que rejeita por completo a cultura da ética moral e do caráter moral. Logo, se você rejeita a cultura do caráter moral e da ética moral, o ser humano já não tem tanta importância. Então você pode fazer com ele o que você quiser. O cachorro tem mais importância de que ele, porque nós já não vemos nele a imagem de Deus. Então você pode fazer o que você quiser com ele. Infelizmente, as pessoas que comandam, que estão à frente de departamentos importantíssimos dentro da igreja, estão levando a igreja para o fundo do abismo, precisam ser tiradas. Mas, o pastor Kleber, como que nós vamos identificar estas pessoas? É simples. É muito simples. Basta você entrar nas redes sociais delas. E ali você vai ver que elas verdadeiramente adoram a cultura anticristianismo, a cultura antibíblica, e a cultura que está dentro dela é anti-Deus. Ela não pode estar ali comandando. Ela tem que ser tirada deste cargo, porque ela está levando um monte de pessoas para o inferno. Você precisa entender isto. Ela está ali implantando um ótimo serviço para o pai dela, que é o diabo, diante dos teus olhos. Porque você está deixando. Você precisa reagir. Todo socialista comunista dentro da sua igreja, você não vai expulsá-lo da sua igreja, porque a igreja não é sua. E outra, isto não é pessoal contra eles. Não, isso não é pessoal. Você vai tirá-los daquele cargo e vai colocar naquele cargo um verdadeiro cristão. Um homem verdadeiramente que ensina a verdade, que prega a verdade. Um homem que é constrangido pela verdade. A verdade o confronta, a verdade o machuca, mas ele está curvado diante dela, porque a verdade tem nome: Senhor Jesus Cristo. É este que vai comandar. É este que vai ficar à frente da plataforma de ensino. É este que vai ficar à frente da plataforma de pregação. É ele que vai supervisionar. É ele que vai levantar os irmãos para dar estudo, para pregar. E abre aspas, uma outra coisa que é muito importante falar aqui. A plataforma de ensino dentro das nossas igrejas é um puxadinho do MEC. Veja, tanto os ensinos fundamentais quanto os ensinos médios e as universidades, lá na frente tem um Deus do Olimpo, um homem que é detentor de todo o conhecimento, e ele não pode ser questionado, ele não pode ser posto à prova, ele não pode ser constrangido, porque ele sabe mais do que todo mundo, por isso ele é professor. A igreja copiou isto. E isso é antibíblico. Antibíblico. Onde que você aprende isso? Com o próprio Jesus Cristo, que confrontava os religiosos de sua época e os colocava à prova. Veja, os ensinos dentro da igreja tem que ter um microfone lá na frente da nave da igreja. O microfone tem que ficar entre o professor e a nave da igreja, e os alunos. O professor tem que ser posto à prova, ele tem que ser questionado, ele tem que ser constrangido, ele tem que ser confrontado para ele provar, por meio de conhecimento, por meio da sabedoria dele, que verdadeiramente ele tem chamado como professor. Dentro das nossas igrejas, o professor, quando é questionado, ele fica furioso,
e geralmente te leva à direção da igreja, e se você não parar de questioná-lo, você vai ser tirado da escola bíblica dominical. Já me ameaçaram várias vezes, já fizeram isso com você? Se fizeram, bota um comentário aqui embaixo. Então é chegada a hora de acabar com isto. Se nós queremos verdadeiramente executar o trabalho para o qual nós fomos enviados no nome santo de Jesus, nós precisamos fazer o que nós temos que fazer. Deus não vai fazer isto por nós. Esta é a nossa obrigação. O professor, ele tem que ser questionado. O professor de escola bíblica dominical, ele tem que ser questionado. O professor que está ensinando no seu culto de terça-feira na igreja, ele tem que ser questionado. Se ficar nervosinho, será tirado do cargo. Se não tiver capacidade para responder os confrontos, os constrangimentos, foi posto à prova por uma pergunta simples e respeitosa. Se ele não foi capaz de responder, ele tem que ser tirado do cargo e colocado ali um irmão que tenha capacidade, por meio da palavra de Deus, de responder e sanar as dúvidas dos irmãos. Nós sabemos que nós estamos num processo de aprendizagem, que muitas coisas nós não sabemos, e isso é ótimo, porque nós aprendemos por meio da palavra que dentro da unidade há diversidade. Dentro da união não pode haver diversidade. Você consegue entender isto? Unidade, a unidade é você em Deus, é você com a sua esposa. Ali há unidade. Unidade é você, pastor, e as suas ovelhas. Ali o que mais há é diversidade. Ali dentro dessa unidade, o que mais há é diversidade. E isto é maravilhoso, porque é um celeiro de desenvolvimento cognitivo, é um celeiro de desenvolvimento espiritual, é um celeiro de crescimento de mente humanas, porque ali há liberdade para questionamentos, para constrangimento, para colocar o professor à prova. Ali há liberdade para isto. Agora, dentro de uma união, não há espaço para diversidade. E é o mundo socialista comunista. Todo aquele que discorda e diverge, ele é cancelado. Não é assim que as empresas fazem? Então chegou a hora de nós entendermos e começarmos a atrair as almas do Senhor Jesus para a igreja, dando liberdade. Só assim que nós vamos mudar a atual conjuntura, tanto das escolas bíblicas dominicais e dos cultos de ensino. Você consegue compreender? Então, por favor, compartilhe esse conteúdo para a sua rede social. Faça com que esse conteúdo chegue até o seu pastor. Em nome de Jesus, coloque lá na sua rede social. E tem mais. As empresas, presta atenção, olha como é que está tudo errado. Um irmão verdadeiro em Cristo, homem de Deus, trabalha com a verdade, não defrauda o trabalhador, não defrauda o Estado, ele paga ali as suas contas em dia, é um homem verdadeiramente que cumpre a lei. Ele é cristão verdadeiro. Só que no quadro de funcionários dele, nos departamentos mais importantes, mais relevantes da empresa dele, está lotado de socialistas e comunistas, tirando o lugar de cristãos verdadeiros, porque ele ainda não entendeu isto. Se ele tivesse desempregado e fosse colocar o currículo numa empresa comandada por um socialista comunista, e eles descobrissem que ele é cristão, ele seria demitido. Não importa se ele é ou não muito competente, ele seria demitido. Por que nós temos que tolerar os socialistas comunistas comandando os departamentos mais relevantes das nossas igrejas, das nossas empresas? E por que os socialistas comunistas não toleram cristãos dentro das suas igrejas e empresas? Porque não falam as suas línguas.
Por quê? Tem alguma coisa aqui errada. Você concorda ou você discorda? Então chegou o momento da igreja acordar, da igreja despertar e entender o seguinte: dentro da igreja, departamento relevante ou os departamentos que não são relevantes, quem vai comandar são os filhos de Deus. Então chegou a hora de a gente começar a mudar as nossas posturas diante destes homens. Para finalizar, o porquê que nós permitimos que homens com uma cultura anti-Deus comande os departamentos mais importantes das nossas igrejas e das nossas empresas, estando ali para causar confusão, para causar contenda. Já dentro da cultura socialista comunista, o cristão verdadeiro que fala a verdade, que dá testemunho de Deus, que tem a cultura de Deus, ele não recebe oportunidade. Quando descobrem que ele é cristão, eles colocam ele para fora. E por que nós toleramos isto? Vou deixar você responder. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.